Olá, Roberta Mostak para mais um post do canal T21. Hoje eu vou conversar com a Juliana Barica Righini, bacharel em serviço social, consultora na área de deficiência intelectual, atua na área há 10 anos, representou a Associação Carpe Diem em 2017 na ONU, representando o trabalho sobre empregabilidade, membro da diretoria da Associação Nacional de Emprego Apoiado. Então a gente vai conversar um pouquinho com ela a respeito dessa parte de empregabilidade, como funciona, para ela contar um pouco como que ela começou nisso e como funciona, para a gente poder estar entendendo esse processo todo. O meu envolvimento com a empregabilidade da pessoa com deficiência intelectual aconteceu quando eu entrei na Associação Carpe Diem, lá desde a sua fundação, desde 96, sempre teve um trabalho muito forte na questão da empregabilidade. A gente sempre utilizou desde a fundação a metodologia de emprego apoiado e eu fiz parte da equipe e perto de 2012, 2013, acabei assumindo o programa de empregabilidade. A gente acabou tendo um know-how conquistando um know-how nessa temática, porque a gente sempre teve um trabalho muito de escuta do empregador, muito de escuta da pessoa com deficiência e muito de escuta com a família, né? A gente sempre teve um trabalho de articular todos esses atores desta rede. Então, a partir daí, a gente começou a migrar para um modelo mais de consultoria, né? Mas sem perder a escuta, essa escuta e esse trabalho com todos os membros envolvidos, né? Então a questão que vocês trabalham hoje é gerar um emprego e fazer a parte entre a empresa, a família e a pessoa. Isso, desde a nossa fundação foi isso. Quando a gente passou a ser consultor, a gente começou a trabalhar com empresas que querem implantar programas, né? Então, às vezes, a gente, como Carpe Diem, desde 2015, não tem mais o atendimento direto, depois retorna como consultoria, às vezes a empresa nem precisa fazer uma contratação, ela precisa ter um programa um pouco mais sólido, um pouco mais constituído para ter uma retenção, para trabalhar melhor a sua diversidade, para que aqueles jovens com deficiência gerem valor para a empresa e a empresa gere valor para a comunidade, né? Então a gente vai trabalhando com essa rede. Tá, e tem alguma questão de metodologia, por exemplo? Tem alguma idade, você trabalha da certa idade, que a idade precisa ter algum tipo de formação, precisa... Por exemplo, um pai que fala, nossa, eu gostaria que meu filho tivesse essa oportunidade de arrumar um emprego, eu vou procurar essas pessoas, ou são as empresas que te procuram? Não, a gente tem procura vindas de famílias, procuras vindas também da empresa e muitas vezes até do próprio jovem. Às vezes a demanda vem do próprio jovem, eu quero trabalhar, eu já sou adulto e eu quero... Eles te buscam? Buscam, muitas vezes buscam. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, eu sou um pai, eu sou uma adolescente, eu sou alguém que quer procurar emprego. O que eu devo fazer? Então, hoje em dia a gente tem organizações espalhadas no país todo que trabalham com a metodologia do emprego apoiado, como o Carpe Diem sempre trabalhou, mas outras metodologias também. Então, a temática empregabilidade, ela tem tomado uma proporção maior no Brasil. Então, muitas vezes, a gente encontra na sua cidade uma organização que trabalha. Outro meio também é através dos próprios Sistema S, né? Senai, Senac, eles também, hoje em dia, também têm trabalhado muito em cima da questão da empregabilidade, com formações, instrumentalizando essas pessoas. Ou quando é uma cidade muito pequena, que às vezes não tem um lugar que faça esse meio de campo, muitas vezes essas redes de empresas muito grandes colocam a placa na porta e você pode acionar o próprio gerente, e aí você faz o meio como qualquer outra pessoa quando vai procurar emprego. Uma pessoa divulgar a outra, olha, até quem não é do meio, quem não está envolvido, colocar, olha, eu tô sabendo. Legal isso. E qual é a metodologia usada nessa questão de contratação? Assim, a metodologia que eu acredito e a metodologia que no Carpe a gente sempre utilizou e eu utilizo nos meus trabalhos é uma metodologia chamada emprego apoiado, que ela tem algumas fases e aí então ela começa desde uma análise de perfil vocacional, né, onde aquele jovem é levantado todas as habilidades e a competência dele que
gere valor para a empresa onde ele vai vir a trabalhar, ou a loja, ou o mercado, seja lá o ambiente que ele for trabalhar. E depois a gente tem também um trabalho dentro da empresa. Então, qual é o mapeamento de funções que existem? Não é criar uma função que não existia e que vai existir para ele, mas é quais são as funções que geram emprego, que geram valores e que aquele jovem com aquele perfil vocacional pode vir a desempenhar, com alguns apoios inicialmente que são avaliados, mas que vão mudando no decorrer da história dele dentro daquela empresa. E aí a gente depois tem todo um trabalho durante a colocação, né? Então como que a empresa comunica aquele jovem, como ele vai trabalhar, quais são as políticas da empresa, como é que faz toda essa questão comunicacional, e depois o pós-contratação, que é o alinhamento entre o jovem e a empresa, assim, quais são os entraves, como atitudinais, questões de acessibilidade, que favorecem que aquela contratação tenha uma retenção grande, que o jovem se identifique com o local onde ele está trabalhando, que a empresa veja o valor que ele agrega e que a empresa também favoreça o desenvolvimento daquele jovem profissional adulto, né? Sim. Como é para mim, quando você vai para um trabalho, você fica naquele local quando você percebe que você é alimentada, Sim. que o que você oferece, você tem um retorno que te alimenta, que te motiva, que te mobiliza, que te ensina. Então é a mesma coisa. Passional. E o apoio da família em relação a isso? Onde a família entra, se há necessidade da família estar participando de todo esse processo, ou dependendo do caso, como essa parte do apoio da família funciona? Então, no caso da metodologia, ela também prevê essa ação, né? Então, a gente acaba colaborando com a empresa e com a família, qual é a relação mais sadia que elas podem ter, né? Então, qual é o apoio que é de responsabilidade da família, qual que é o apoio de responsabilidade da empresa, mas nunca esquecendo que a principal pessoa de quem a gente está falando é aquele colaborador. Então, assim, não é uma relação íntima, que fica paralela. Então, é o meu colaborador e eu falo direto com a família. Muito pelo contrário. A relação da empresa é com o seu funcionário. Perfeito, E a família, ela é um apoio. Então, a gente vai trabalhando essas relações que elas têm que ser construídas pessoa a pessoa, empresa a empresa, família a família. Então, cada relação que se estabelece, ela vai ser construída de forma sadia e de formas diferentes. A gente não tem uma regra, mas ela tem que ser construída porque a gente não pode tirar a família desse contexto, mas também a família tem que aceitar uma autonomia desse indivíduo também. Isso. Né? E deixa eu te perguntar uma última coisa. Também existem grupos de empreendedores, né? A gente está falando aqui sobre empregos em empresas. Existe a questão da cota, mas existe grupo de empreendedores também. Como que isso funciona? Então, o que é interessante é que se a gente olhar a RAIS, que é aquele documento que fala quantos funcionários existem no Brasil contratado por CLT, né? Você vê que a deficiência intelectual, ela ainda é um número menor de contratação. Porém, nos últimos anos, você vê um crescente, que vem por uma série de variáveis, por experiências positivas que as empresas vão tendo, porque a gente hoje tem mais cursos, hoje a gente tem mais acesso, a gente tem uma... Está crescendo. Estamos crescendo. E a gente vê, então, nesse movimento que todo mundo tem hoje, de não ter só um modelo de contratação via CLT, né? Você tem outros modelos de forma de você agregar valor à sua comunidade, gerar retorno financeiro, então você tem empreendedorismo. Então, hoje você vê jovens com síndrome de Down, com deficiência intelectual, empreendedores com café, sendo atriz. A gente hoje tem aqui em São Paulo um grupo que tem o DRT, que são dançarinos profissionais, né? Então você vê crescendo outras modalidades como qualquer outra pessoa. Bom, Ju, brigadíssima pela sua participação. Eu espero que tenha esclarecido algumas questões. Se tiverem alguma dúvida em relação a isso, me falem, que eu pergunto para ela. E aí boto aí embaixo pra gente resolver essas questões. E muito obrigada por aceitar meu convite. Muito lindo e muito importante o seu trabalho. Obrigada. Eu acho que cada dia uma vitória a mais e... Eu achei que foi incrível tudo e essa questão da empregabilidade está sendo um sucesso cada vez mais. Super obrigada. Obrigada a você. Aproveitando, eu fiquei sabendo que você vai dar um evento em Campinas.
Isso. Me conta um pouco a respeito disso. Eu faço parte da Associação Nacional de Emprego Apoiado e no dia 6 e 7 de dezembro, em Campinas, a gente vai realizar um encontro nacional de emprego apoiado. Vão ter vários palestrantes falando sobre a metodologia, falando sobre os ganhos, a política que a gente quer que tenha aqui nesse país a respeito do uso dessa metodologia, uma ferramenta importante para a contratação de pessoas com deficiência. Qual a data? 6 e 7 de dezembro. 6 e 7 de dezembro, vou tentar ir. Então tá bom, espero você lá. Então tá bom. Eu vou pôr o link embaixo para saber onde vocês podem ter mais informação a respeito do evento. Quem sabe eu não consegui também, a gente se encontrar lá. Ju, obrigada. Obrigada a você.